Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal Eureka, o canal do descobrimento. O universo, ele tem trilhões de galáxias, estrelas, planetas, mas já se perguntou do que é feita a matéria desses corpos? Uma casa, ela precisa de tijolos, ela é feita a partir deles. Mas quais são os tijolos do universo? Isso é o que nós vamos ver hoje aqui no canal Eureka, o canal do descobrimento. E roda a vinheta. Eureka! A preocupação com a composição do que era feito o universo é uma coisa bem antiga, não uma coisa nova. Os gregos, na sua mitologia, eles falavam de um caos, um vazio primordial. E desse caos surgiu os primeiros deuses primordiais. E entre esses deuses estava Gaia, a Terra. E para os gregos, Gaia não era apenas uma divindade, como também o próprio planeta Terra. Para eles, Gaia era as rochas, os rios, os lagos, eram tudo parte de Gaia. E não apenas uma deidade ou a ser adorado. Esses conceitos eles datam da Idade do Bronze, que teve seu início mais ou menos por volta de 2700 a.C. Essa era uma época onde a mitologia era usada para explicar o mundo natural. Mais tarde, com o surgimento dos filósofos pré-socráticos, isso começou a mudar. Esses filósofos procuravam explicar a natureza e os sobrenaturais sem recorrer aos mitos, buscando explicações racionais. Aí que surgem filósofos tais como Tales de Mileto, Heráclito, entre outros grandes pensadores, que propuseram explicações voltadas para a natureza. Até que no século V a.C., Empédocles desenvolveu a primeira teoria dos 4 elementos fundamentais, sendo esses elementos ar, terra, água e fogo. E cada um desses elementos possuía propriedades distintas, que se combinavam entre si de várias maneiras e possuíam propriedades distintas. E eles se combinavam entre si para formar a matéria no mundo. Mais tarde, no século IV a.C., essa ideia foi refinada por Aristóteles, que refinou essa ideia dando qualidade a esses elementos. Um pouco antes de Aristóteles, houve 2 personagens que são importantíssimos eu citar. São eles Leucipo e Demócrito, que era discípulo de Leucipo. Isso foi no século V a.C. Por que eles são importantes? Por quê? Porque eles propuseram a primeira, pelo menos conhecida, teoria atômica. Eles propuseram, se você pegasse algum material, uma rocha, ou seja o que for, e fosse dividindo ele, em um momento você ia esbarrar, você ia deparar com um pedaço, uma partícula, que não poderia ser dividida após praticamente infinitas divisões. E isso seria o átomo. A palavra átomo vem daí, que significa indivisível. O prefixo a significa não. E a palavra tomo, no grego, significa corte. Então, literalmente ficaria não corte, não divisível. Agora, hoje nós sabemos que toda a matéria do universo é constituída de átomos. Mas já se parou a perguntar, de onde surgiram os átomos? De onde eles vieram? Porque afinal, todos estamos cercados de átomos. Essa ponta onde estou cercado, esses aparelhos que estou usando para gravar esse vídeo, o ar que estamos respirando, tudo isso é composto de átomos. E de onde eles vieram? Tudo tem uma origem. Qual foi a origem dele? Bem, aí que vamos começar a brincadeira. Há cerca de 13,8 bilhões de anos atrás, vejam bem, bilhões, ocorreu o que se hoje considera como Big Bang.
a expansão que deu origem ao universo. Não foi uma explosão, foi uma expansão. É diferente. Nesse momento do Big Bang, não existia matéria no universo, não existia universo. Nesse momento que ocorre o Big Bang, após os primeiros instantes, a única coisa que existe no universo é energia. Até que cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo se esfria o suficiente, aí surgem os primeiros átomos neutros, que eles formam os primeiros elementos atômicos, elementos mais leves da tabela periódica, como o hidrogênio, o hélio e algumas pequenas quantidades de lítio. Eles formam a partir da conversão de energia em matéria. Pegando lá a equação de Einstein, E igual a mc ao quadrado, energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, quer dizer o quê? Que a energia pode gerar matéria e matéria pode gerar energia. Ambos são diferentes manifestações da mesma coisa. Bom, mas voltando agora aos átomos, deve estar se perguntando: cadê o ferro? Cadê o ouro? Cadê o chumbo? Se eles transformaram no Big Bang, como que surgiram? Se o Big Bang não foi a origem de tudo. Bom, meus amigos, a questão é o seguinte: esses elementos, eles não surgiram no Big Bang, surgiram mais tarde, num processo que é chamado de nucleossíntese estelar, já que eles são produzidos no núcleo, no coração das estrelas. Então vamos lá, vamos destrinchar isso. O hidrogênio, como eu falei, foi formado após o Big Bang. Esse hidrogênio, ele formou nuvens no espaço e ele se condensou nessas vastas nuvens. Até que alguns bolsões gravitacionais nessas nuvens começaram a aglutinar esses átomos de hidrogênio. E assim, há 180 milhões de anos após o Big Bang, essas aglutinações se consolidaram, se juntaram e deram início a reações termonucleares, dando assim origem às primeiras estrelas. E no núcleo, no coração dessas estrelas, começou a se ter o que se chama de fusão nuclear. E aí, nesse processo de fusão nuclear, o que acontece? Hidrogênio, ele é convertido, é transformado em hélio. Pegam-se partes, quantidades de hidrogênio, se prensa com muita pressão e alta temperatura, e o hidrogênio se transforma em hélio e libera energia. E assim surgem as primeiras estrelas. E elas começaram a fazer esse processo de transformar hidrogênio em hélio. E simultaneamente a isso, nuvens com milhões e bilhões de estrelas começaram a se juntar no universo e formaram as primeiras galáxias. Isso tem mais ou menos uns 200 milhões de anos após o Big Bang. E essas estrelas de primeira geração eram imensas, muito maiores que o nosso Sol. E queimavam, e por elas serem muito maciças, elas queimavam muito rapidamente o seu combustível nuclear. E assim acabaram tendo uma vida curta, apenas alguns poucos milhões de anos. E durante a sua vida, elas sintetizaram, elas criaram elementos mais pesados, a partir do hidrogênio e do hélio que elas estavam fundindo. E no núcleo dessas estrelas começou a se gerar elementos como o carbono, o oxigênio, o nitrogênio, o silício. Agora, elementos pesados como o ferro, e além do ferro, elementos pesados na tabela periódica, eles só são gerados, sintetizados, em explosões de supernova. Tá, deve estar explodindo, mas que diabo é uma supernova? Bom, supernova são eventos extremamente energéticos que sintetizam elementos pesados como o ouro, prata, urânio, entre outros, para o espaço interestelar.
Quando a estrela está nos estágios finais de sua vida, uma estrela muito maciça, ela explode e lança esses elementos que são utilizados nessa explosão para o espaço interestelar. E esses elementos pesados que são injetados pela supernova, eles enriquecem todas essas nuvens de gás e poeira que tem no espaço interestelar. E esse processo de enriquecimento químico aumentou a abundância de elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio nessas nuvens interestelares que existiam ainda. E essas nuvens enriquecidas com esses elementos pesados, elas começaram a colapsar devido à gravidade, formando novas gerações de estrelas, sendo assim estrelas de segunda geração, que surgiram entre 200 milhões e 1 bilhão de anos depois do Big Bang. Essas estrelas de segunda geração, elas contêm uma quantidade muito maior de elementos pesados em comparação às estrelas de primeira geração, que surgiram lá no Big Bang. E esse ciclo de formação estelar, de enriquecimento químico, continua ao longo do tempo, levando à formação de mais novas gerações de estrelas, que são as estrelas de terceira geração, que são ainda mais ricas em elementos mais pesados, que representam gerações mais recentes das estrelas do universo. Esse processo das estrelas de terceira geração se iniciou entre 1 a 5 bilhões de anos e ele continua até hoje. O nosso Sol, gente, para vocês terem uma ideia, é uma estrela de terceira geração. E por que nós sabemos disso? Pois a Terra e os demais planetas que compõem o Sistema Solar, eles se originaram na mesma nuvem que deu origem ao Sol. E como existem elementos aqui na Terra, como o chumbo, o urânio, o ferro, o cobalto e outros elementos pesados, esses elementos só se formam em explosões de supernovas, é uma evidência, uma prova que corrobora o fato que o Sol é uma estrela de terceira geração, que os elementos só são sintetizados em explosões maciças. E esse processo, gente, ele não teve fim. Ele continua até hoje. As estrelas continuam sendo formadas, estão sendo formadas em regiões do universo como os pilares da criação, uma vasta nuvem de gás e poeira na nebulosa da Águia, M16, a cerca de 7.000 quilômetros da Terra, que fica na constelação da Serpente. Ou ainda a nebulosa de Órion, que fica a 1.344 anos-luz da Terra, na constelação de Órion, o Caçador. E tudo isso são exemplos que estrelas estão se formando a partir de nuvens de gás e poeira, ricas em elementos pesados, ou seja, material enriquecido pelas gerações anteriores das estrelas. E como o Carl Sagan disse, nós somos poeira das estrelas. Tal frase ela não podia ser mais verdadeira, gente, já que o cálcio dos nossos ossos, o carbono de nossos alimentos, o oxigênio que estamos respirando, tudo isso foi gerado no interior das estrelas. E assim, meus amigos, chegamos ao fim desse vídeo. Eu peço com vocês a gentileza que, se gostaram desse vídeo, façam os 3C. Curte, comenta e compartilha. Isso é importante para o engajamento desse canal, que está começando. Esse é apenas o meu segundo vídeo. E deixa aqui nos comentários o assunto que você gostaria de ver aqui no canal, que eu abordasse. E de repente a sugestão pode virar um vídeo aqui no canal. E até o próximo vídeo, meus amigos. Até a próxima.